Os maçons juntam-se, fora do mundo profano, nas lojas onde estão sempre expostas as três grandes luzes da ordem, um volume da lei sagrada, um esquadro e um compasso, para ir trabalhar segundo o rito, com zelo e assiduidade conforme os princípios e regras prescritas pela Constituição e os regulamentos gerais de obediência. Capítulo 4. Maçonaria. A semana demorou demais a passar. Todos os dias, Gabriel e eu encontrávamos-nos no horário do almoço e discutíamos o material colhido na etapa anterior. Sabíamos que a próxima etapa nos levaria mais adiante no mundo das sociedades secretas. Para ser sincero, achei que toda a aura de mistério que nos envolvia era apenas um atrativo para que o trabalho realmente saísse como o pessoal da editora queria. Claro que Gabriel sempre se lembrava de histórias de pessoas que, de posse dos segredos dessas sociedades, desapareciam misteriosamente, ou eram tidas como assassinadas, entre outros fins sombrios. Particularmente, a cada história eu me convencia mais de que não era nossa intenção revelar os segredos das sociedades, mas sim montar um guia para que o não iniciado pudesse escolher a que mais o agradasse. Afinal, a propaganda é a alma do negócio. E como eles iriam querer ampliar seu quadro de afiliados sem aparecer, por mais discretamente que fosse? Chegou um sábado e preparei-me para o encontro com Gabriel em um shopping da zona sul de São Paulo. Era um dia quente e as pessoas estavam apressadas para fazer compras. O velho sonho de consumo, filosofei enquanto entrava no local, de olho nas lojas. Subi por uma escada rolante para o primeiro piso e dei de cara com um quiosque que vendia histórias em quadrinhos. Parei um instante para ver os últimos lançamentos, até que me deparei com a graphic novel de Alan Moore e Edir Campbell, do Inferno, e parei para folheá-lo um pouco. A história se passa em 1888, em um bairro pobre de Londres, chamado Whitechapel. Um assassino serial, considerado o primeiro de destaque da história, matou, de maneira brutal, 5 prostitutas. Nunca se soube quem ele realmente era, a não ser pelas cartas que supostamente enviava para a polícia, em que desafiava seus perseguidores. Em uma delas estava o codinome que o tornou famoso. Em outra, sem assinatura, estava o endereço, From Hell, do Inferno. A história ganhou uma versão para o cinema em 2001, com produção de Jane Anser, Kevin J. Messick e Don Murphy e direção de Albert Hughes. Esta foi muito contestada à época pela comunidade maçônica, NE. Alan Moore preparou esse longo trabalho, no Brasil, publicado em 4 álbuns, em 1988, no centenário dos assassinatos até hoje sem solução. Muitas teorias apareceram para explicar quem Jack, o estripador, seria, indo desde um imigrante polonês louco a um professor desequilibrado. Mas Moore preferiu ir por uma incrível, e infame, teoria da conspiração. Jack era Sir William Glue, médico da Rainha Vitória, contratado pela soberana inglesa para dar um jeito, por meio de chantagens, nas prostitutas que teriam servido de testemunhas do casamento entre o príncipe Albert Victor, duque de Clarence, seu neto e segundo da linha sucessória, com uma plebeia católica. Segundo a teoria, essas prostitutas quiseram chantagear a realeza e Glue teria ido além de simplesmente silenciá-las, matando-as brutalmente e deixando pistas em cada uma das vítimas. Alguns estudos dizem que a localização em que os corpos das vítimas oficiais, em número de 5, foram abandonados forma um pentagrama sobre o mapa de Londres. Sua afiliação com uma certa ordem secreta serviu para acobertar os assassinatos e não revelar sua verdadeira identidade. A verdade, ao que parece, é que o médico era mesmo um membro da misteriosa maçonaria. Isso é pura bobagem, disse Gabriel, que surgiu, do nada, atrás de mim. Todos gostam de uma conspiração, e a maçonaria já foi acusada de diversas, desde a articulação da Revolução Francesa até a independência norte-americana. Assustei-me com a aparição repentina e olhei incrédulo para ele. Ei, quer me matar do coração? Desculpe, mas a relação entre o que vamos ver e o que você tem em mãos é óbvia demais. Fechei o álbum e me dirigi ao caixa. Vai comprá-lo? Olhei para a arte da capa, que mostrava a cartola de Glue e as uvas encontradas nas mãos da terceira vítima do estripador. Por que não? Olhei para Gabriel em tom desafiador. Pode ser apenas uma história, mas que ninguém sabe o que é a maçonaria. Isso não podemos negar. Acha mesmo que eles poderiam estar por trás do episódio de Jack? Qualquer sociedade secreta com um pouco de poder poderia estar por trás de um fato histórico. Isso é. Mas. Bom,
Qual é nossa primeira parada do dia? Paguei o álbum e olhei para ele, intrigado. Está de muito bom humor hoje. Nem parece o emburrado de sábado passado. Eu não sabia que o trabalho poderia ficar legal, justificou Gabriel. Além do mais, devo admitir que ter meu nome associado a algo desse tipo é atraente. Suspirei e coloquei o álbum embaixo do braço. Fiz um gesto para irmos ao estacionamento. Onde pegaríamos o carro para irmos a um endereço localizado no bairro da Liberdade. Trouxe umas anotações que fiz há alguns anos, disse Gabriel, estendendo-me um caderno velho e encebado. Estudei a maçonaria por algum tempo. E posso saber por quê? Perguntei. Tinha um tio que era maçom. Ele queria me converter, dizia que era bom para a família ter alguém ligado a essa sociedade secreta e que me faria muito bem para o caráter, etc. Abri o caderno, que datava de 1990, e comecei a ler alto. Landmarks. Pontos de referência. Foram tirados do Grande Oriente do Brasil, uma espécie de organismo que gerencia a atividade das lojas maçônicas. Outra vez esse conceito de loja, observei, porque esse pessoal insiste em chamar seus lugares de atuação de lojas. Templo é uma palavra um tanto inadequada quando você estuda conceitos filosóficos, disse Gabriel, embora seus amigos da Mork gostem desse nome. Sorri meio azedo e voltei à leitura. Pontos interessantes. Pelo menos, os 5 primeiros. 1. A maçonaria é uma fraternidade iniciática que tem por fundamento tradicional a fé em Deus, grande arquiteto do universo. 2. A maçonaria refere-se aos antigos deveres e aos landmarks da fraternidade. Especialmente quanto ao absoluto respeito das tradições específicas da ordem, essenciais à regularidade da jurisdição. 3. A maçonaria é uma ordem, a qual não podem pertencer senão homens livres e de bons costumes, que se comprometem a pôr em prática um ideal de paz. 4. A maçonaria visa, ainda, o aperfeiçoamento moral dos seus membros, bem como de toda a humanidade. 5. A maçonaria impõe a todos os seus membros a prática exata e escrupulosa dos ritos e do simbolismo, meios de acesso ao conhecimento pelas vias espirituais e iniciáticas que lhes são próprias. São os meus prediletos, disse Gabriel, de olho no trânsito, se bem que são pontos parecidos com os de outras ordens. E não dizem muito sobre o propósito maçônico. 1. Isto é interessante. A maçonaria impõe a todos os seus membros o respeito das opiniões e crenças de cada um. Ela proíbe-lhes no seu seio toda discussão ou controvérsia, política ou religiosa. Ela é ainda um centro permanente de união fraterna, onde reina uma tolerante e frutuosa harmonia entre os homens, que sem ela seriam estranhos uns aos outros. Os maçons tomam as suas obrigações sobre um volume da lei sagrada, a fim de dar ao juramento prestado por eles o caráter solene e sagrado indispensável à sua perenidade. Eles não admitem debates políticos. Parece que não. Sua fala foi interrompida por uma freada brusca, quando o carro quase bateu no de uma moça, que vinha emparelhado. Ei, olha por onde anda, gritou Gabriel. Olhei para a motorista e levei um susto. Era a mesma garota que estava no templo da Mork. Apontei para ela e gritei. Olha lá. É a mulher que estava na Mork. Gabriel olhou e franziu a testa. Ei, era ela quem estava no cibercafé e quem imprimiu as páginas dos templários. Encarei-o com medo. É coincidência ela ir para o mesmo lado que nós, na mesma hora. Gabriel diminuiu a marcha e esperou até que ela sumisse. Vamos ver se ela estará no endereço para o qual vamos. E se estiver? Ele deu de ombros e falou sério. Caberá a nós fazer um pequeno interrogatório. Continuamos o caminho sem falar muito, ambos apreensivos pela coincidência. Deve ser bobagem, pensei, e passei o resto do caminho lendo as anotações de Gabriel sobre a maçonaria. Chegamos, disse, apontando para uma casa grande, branca, com torres ligadas, no melhor estilo castelo medieval, rodeada de um jardim muito bem cuidado. Nossa, falei, o que será aqui? Não sei, mas parece ser a casa de alguém bastante influente. Saímos do carro, abrimos um portão de ferro e tocamos a campainha. Havia uma espécie de antessala rodeada de paredes de vidro e plantas no interior. Ao fundo desta, uma porta dupla de madeira com enormes círculos de bronze ao centro. Olha lá, apontei, o símbolo da maçonaria. Gabriel olhou e viu gravados os símbolos do compasso, do esquadro e do livro.
A enorme porta de madeira se abriu e um senhor, que aparentava ter 50 anos, apareceu vestido normalmente, com calças jeans e camisa azul. Trazia os óculos diário de tartaruga pendurados pelo pescoço. Parou, como se perguntasse a si mesmo quem éramos. Depois, apareceu e abriu a porta de vidro. Olá, como vão? Disse em tom amigável, ao abrir a porta de vidro. Vocês devem ser Sérgio e Gabriel, os pesquisadores. Sejam bem-vindos, meus caros. Entrem em minha casa e deixem um pouco da alegria que trazem. Olhei, intrigado, para Gabriel. Casa? Fiz com os lábios. Ele deu de ombros e entrou. Cumprimentamo-nos e o senhor fez um gesto para que o seguíssemos. Quando entramos na casa, deparamo-nos com um excelente ambiente decorado em madeira, que imitava o interior de antigos navios comerciais ingleses. Plantas, móveis de madeira maciça e prateleiras e mais prateleiras de livros completavam o ambiente. Por favor, meus caros, venham por aqui, disse, apontando para o que parecia ser um estúdio. Entramos. O cheiro de madeira era mais forte por causa do sol que entrava pela janela e batia diretamente no chão. Havia gravuras antigas penduradas na parede, um antigo telescópio na janela e milhares de pinturas com os retratos de franceses e americanos, além de pinturas antigas. No centro, havia uma enorme mesa de madeira e um computador conectado à internet por banda larga. Via-se que estava acessando a página do Grande Oriente de São Paulo, um órgão do Estado, que regula a atividade maçônica local. Sentem-se, indicou as poltronas em frente à sua mesa. Depois, apoiou-se nela e olhou nós, intrigado. Meu nome é Mauro Antunes e trabalho com uma equipe de jovens que cuida da Omepage do GOSP. Recebi um telefonema de meu superior, da Índia, no qual fui informado de que vocês me procurariam para uma conversa informal sobre a maçonaria. Sim, falei, ainda deslumbrado com o ambiente de mestre dos mares que o estúdio possuía. Na verdade, esperávamos conhecer sua sede. Isto não será possível, porque hoje não é dia para não iniciados. Há alguns rituais que se realizarão esta noite e temos que manter a loja fechada para os preparativos. Mas fiquem à vontade. Querem beber algo? Não, obrigado, disse Gabriel, claramente pouco à vontade com tanta gentileza. Queremos começar logo. Muito bem, disse Mauro, quando cruzava os braços e nos encarava. Podem começar. Na verdade, queríamos perguntar-lhe no que consiste a maçonaria. Comecei. Mauro olhou-nos bem sério e inspirou fundo. A maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. É filosófica, porque trata da essência, propriedades e efeitos em seus atos e cerimônias. Investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura. É filantrópica, porque não é constituída para obter lucro de nenhuma espécie. Pelo contrário, suas arrecadações e recursos destinam-se ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça. Busca-se a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da consciência. É progressista, porque, a partir do preceito da imortalidade do espírito e da crença em um princípio criador regular e infinito, não se apega a dogmas, prevenções ou superstições. Além disso, não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos em busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca, senão o da razão com base na ciência. Quais são os princípios da maçonaria? Continuei. A liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças ou nações. A igualdade de direitos e obrigações sem distinguir religião, raça ou nacionalidade. A fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, irmãos. Nosso lema é: ciência, justiça e trabalho. Ciência para esclarecer os espíritos e elevá-los. Justiça, para equilibrar e enaltecer as relações humanas. E trabalho, como o meio pelo qual os homens dignificam-se e tornam-se independentes. Gabriel parecia intrigado com as respostas de Mauro. Contou-me, mais tarde, que parecia mais um discurso gravado do que algo espontâneo. Mesmo assim, perguntou: a maçonaria possui um objetivo claro? Sem dúvida. Seu objetivo é a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes. A moral é, para nós, uma ciência baseada no entendimento humano. É a lei natural e universal, que rege todos os seres racionais e livres.
É a demonstração científica da consciência. Essa maravilhosa ciência ensina nossos deveres e a razão do uso dos nossos direitos. Toda vez que a moral penetra fundo em nossa alma, podemos sentir a verdade e a justiça triunfarem. Da mesma forma, a virtude é a força que nos impele a fazer o bem em seu mais amplo sentido, assim como nos impele ao cumprimento de nossos deveres para com a sociedade e para com a nossa família, sem interesse pessoal. Nossos deveres são o respeito a Deus, o amor ao próximo e a dedicação à família. Mexi-me, meio desconfortável. Sentia que havia uma desconfiança por parte de Mauro. Ainda mais porque ele sabia que éramos pesquisadores e colhíamos material para um livro. É normal, pensei, ele não nos conhece e deve pensar que exporemos a ordem ou algo assim. Qual é sua real origem? Perguntei. Bem, isso depende da versão que você escutar. A lenda mais contada é a de que a Irmandade surgiu durante o tempo da construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Mais uma com origem na Terra Santa, comentou Gabriel. Nessa época, o rei teria mandado buscar em Tiro um mestre de obras famoso por seus dons de construção, chamado Hiram Abif. Fez a obra de tal forma que não se percebia, com clareza, o uso de martelos. De fato, para muitos, o edifício era feito de enormes blocos de pedra que se encaixavam perfeitamente. Após a conclusão da obra, entretanto, Ion foi pressionado por 3 rivais ciumentos, Jubelo, Jubelo e Jubelum, que queriam saber de seus segredos. São os nomes citados por Alamo Orim do inferno, completou Gabriel. Para ele, os assassinatos de Jaque, o estripador, eram uma forma de vingança pelo assassinato de Abif. Mauro olhou-nos curioso. Já ouvi falar em tal história, mas não conheço esse do inferno. É uma história em quadrinhos que virou filme. Depois, posso enviar-lhe a obra para ler. Gostaria muito. Enfim, como dizia, Abif não revelou seus segredos e foi assassinado pelos 3. Ele sofreu 3 golpes, cada um dado por um dos assassinos. Albert Pike foi o líder da maçonaria americana entre 1859 e 1891 e explicou, em alguns textos, o significado daqueles golpes, que representavam uma maneira de matar espiritualmente a humanidade. O primeiro foi um golpe na cabeça, que destruiria o livre pensamento. O segundo foi na garganta, para sufocar a liberdade de expressão. O terceiro foi no coração, para matar a irmandade dos homens. Interessante a analogia, comentei. E, de onde vem a palavra maçom? A primeira loja fundada nos moldes modernos foi estabelecida em Londres, Inglaterra, no ano de 1717. Lá, apareceu a palavra maçom, que nada mais é do que pedreiro, em inglês. É claro que a forma portuguesada que conhecemos apareceu depois. E o que significaria o termo maçom livre? Seu primeiro registro também vem de Londres, mas muito antes, em 1375. Tudo teria começado com um sindicato de pedreiros medieval, que tinha permissão de viajar pelo país quando o sistema feudal reinante mantinha a maioria dos camponeses presa aos trabalhos com a terra. Ao contrário dos ferreiros e curtidores, 2 profissões bem comuns na época, os pedreiros reuniam-se em grandes grupos para discutir seus projetos. Dessa forma, eram tanto trabalhadores braçais, quanto arquitetos. O caráter de segredo atraiu muita atenção. Principalmente pelo fato de que, no Antigo Egito, os edifícios de pedra eram ligados intimamente às magias dos antigos sacerdotes. Nas palavras do jornalista americano George Johnson, em livro publicado em 1983, para os estranhos, homens armados de cinzéis, compassos, réguas, níveis e esquadros faziam os templos crescerem do solo. Não entendo uma coisa, observei, enquanto encarava atentamente. A maçonaria pode ser definida como uma religião? Mauro sorriu e balançou a cabeça. Desculpem-me, apressou-se a falar, é que já me perguntaram isso tantas vezes, que já não sei mais como responder. Mas a questão é simples, não somos uma religião, apenas reconhecemos a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual damos o nome de grande arquiteto do universo, uma entidade espiritualista. Em contraposição ao predomínio do materialismo. Esses fatores são indispensáveis para a interpretação lógica do universo e formam nossa base de sustentação, aliados às diretrizes de toda a ideologia e atividade maçônica. Para nós, o válido é termos um trabalho que una os homens, no sentido mais amplo e elevado do termo. Por isso,
Admitimos pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção. Então, é possível um praticante de uma religião qualquer continuar fiel ao seu credo e entrar para a maçonaria? Perguntou Gabriel. Nem tanto. Vejam bem, a maçonaria aceita homens de qualquer religião desde que acreditem em um só Criador. Essa ideia de que o pretendente a maçom deva renunciar à religião para ser admitido vem da época da Inquisição e foi muito difundida pela ignorância da época. Por isso, foi aceita como verdade e permanece até hoje como um conceito comum entre fanáticos religiosos. Muitas figuras históricas foram maçons, não é? Perguntei. Mauro levantou-se e passeou entre os retratos pendurados em sua parede. Sabem, comprei esta casa de um irmão maçom há 10 anos. Por isso, ela é toda cheia de detalhes. Estes retratos vieram com ela, afinal, era um meio de o irmão exaltar a memória desses famosos. Mauro começou um verdadeiro desfile entre os maçons ilustres do passado. A cada novo nome, indicava um retrato pintado magnificamente. Estes são os mais conhecidos. Nomes como Cura Hidalgo, Paladino da Liberdade Mexicana, Padre Calvo, fundador da maçonaria na América Central, o arcebispo da Venezuela, Dom Ramon Ignácio Mendes, o padre Diogo Antônio Feijó, os cônegos Luiz Vieira e José da Silva de Oliveira Rolim, da Inconfidência Mineira, e o ilustre Frei Miguelino, conhecido como Frei Caneca. Também foram nossos irmãos no Brasil Dom Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, Joaquim Nabuco, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Barão de Ramalho, Líbero Badaró, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau Braz, Washington Luiz e Rui Barbosa. Entre os europeus há filósofos como Voltaire, Goethe e Lessing, músicos como Beethoven, Haydn, Sibelius e Mozart. Militares como Frederico, o Grande, Napoleão e Garibaldi, e poetas como Lord Byron e Lamartine. E sobre a iniciação? Pode nos dizer algo? Pouca coisa, mas o suficiente para que vocês se divirtam. Claro que muita coisa mudou, mas a essência é a mesma. Antes da iniciação, acontece um diálogo entre o mestre e vários oficiais da loja. Em uma outra sala, um oficial identificado como telheiro está com a espada desembainhada e evita a intrusão de estranhos. Quando a hora chega, esse oficial tira o casaco e a gravata do candidato e pede para que ele se livre de todo o dinheiro e demais objetos feitos de metal. Isso é feito com o objetivo de lembrar o candidato de que, quando encontrou um companheiro maçom e foi iniciado, foi recebido pobre sem um tostão. Assim deverá agir em relação ao companheiro, com compaixão. A perna esquerda de sua calça é enrolada até acima do joelho, o lado esquerdo de seu peito é exposto e o sapato direito é retirado e substituído por um chinelo. O significado desses movimentos só é conhecido pelos iniciados. Pelo que conheço, disse Gabriel Traço, a origem pode estar no fato de que, na Companhia de Jesus, o primeiro movimento simbolizava voto de pobreza. O segundo, a prova de que o candidato não era mulher e o terceiro, um lembrete de que Inácio de Loyola, o fundador, tinha um pé defeituoso e, mesmo assim, começou sua peregrinação para catequizar os pagãos. Mauro olhou para Gabriel, admirado. Tem ótima cultura. Obrigado. Continuando, o telheiro coloca uma venda no candidato para simbolizar seu estado de trevas. Uma corda é colocada em volta de sua garganta e só então ele é levado para a sala principal, onde encontrará o guarda interior, que lhe barrará a passagem ao apontar a ponta de uma adaga contra seu peito. Depois de uns instantes, ele é levado à câmara, onde estão o mestre e os demais membros da loja. O noviço responde a uma série de perguntas ritualísticas feitas pelo mestre. Por conseguinte, deve concordar em não revelar nossos segredos sob a pena de ter a garganta cortada, a língua arrancada pela raiz e enterrada na areia do mar na marca da maré baixa. Lembrei-me das cenas do filme do Inferno, em que mostravam a iniciação do príncipe Albert como maçom. Apenas após alguns momentos, a venda é retirada e as roupas devolvidas, o que significa a aprovação do maçom. São revelados, então, o passo, o sinal, o aperto de mão secreto e a senha que, claro, não posso revelar. De repente, a porta do estúdio, que estava fechada, abriu pela metade. Ouviu-se uma voz de mulher. Com licença,
Doutor Mauro, o senhor precisa de algo? Mauro olhou para a porta e retornou para nós. Desculpem, preciso só ajustar alguns detalhes caseiros. Saiu e fechou a porta novamente. O passo revelado é dado com um movimento curto do pé esquerdo, ao trazer o calcanhar direito para debaixo do arco, observou Gabriel. O sinal é dado passando a mão rapidamente, sobre a garganta. E, quando se cumprimentam, fazem uma pressão do polegar no nó do dedo indicador do outro maçom. E a senha? Boas. Significa com força. Espantei-me com o grau de organização e comecei a observar o estúdio em detalhes. Esta casa é quase um templo maçom, disse Gabriel. Por que você acha isso? A posição dos objetos, a entrada da luz exterior, os ornamentos de bronze na porta pela qual entramos. Tudo parece ter um significado próprio. Como em toda sociedade secreta. Mas esta é diferente. É incrível a quantidade de pessoas que já passaram pela maçonaria. A porta abriu-se novamente e Mauro entrou. Desculpem o transtorno. Onde estávamos? Gostaria de saber, disse Gabriel bem devagar se a maçonaria realmente se considera uma sociedade secreta. Meu tio me dizia que não, mas vocês agem de maneira bastante diferente. Mauro sentou-se em sua enorme mesa coberta de livros e papéis e riu da observação. Esta é mais uma pergunta que já me fizeram inúmeras vezes. E direi por mim, embora dentro das lojas haja discordância nesse ponto. Não acredito que sejamos secretos, pelo menos não hoje em dia, porque nossa existência é amplamente conhecida. As autoridades de vários países concedem-nos personalidade jurídica. Nossos fins são difundidos em dicionários, enciclopédias, livros de história, entre outros. O seu livro também ajudará nessa função. O único segredo existente, e que só poderá ser conhecido quando o interessado ingressar na ordem, são os meios que usamos para nos reconhecermos e o modo de interpretação de nossos símbolos, bem como dos ensinamentos neles contidos. O que vocês combatem? A ignorância, a superstição, o fanatismo, o orgulho, a intemperança, o vício, a discórdia, a dominação e os privilégios. Isto soa um pouco revolucionário, observei. Nossos feitos falam por nós mesmos. Aqui no Brasil, atuamos na independência, na abolição da escravatura e na proclamação da República, só para citar 3 episódios. O que obtemos quando nos tornamos maçons? A possibilidade de aperfeiçoar-se, instruir-se, disciplinar-se, de conviver com pessoas que, por suas palavras e obras, podem constituir-se em exemplos de afetos fraternais em qualquer lugar do mundo. Além de ter a enorme satisfação de haver contribuído, mesmo em pequena parcela, para a obra moral e grandiosa do desenvolvimento humano. A maçonaria não considera possível o progresso, senão com base no respeito à personalidade, à justiça social e à mais estreita solidariedade entre os homens. Ostenta o seu lema liberdade, igualdade e fraternidade com a abstenção das bandeiras políticas e religiosas. Ei, vocês também usam a trindade da Revolução Francesa? Perguntei. Mauro parecia divertir-se conosco. Claro. Eu disse que estamos presentes em diversos episódios históricos. De que preciso para me tornar um maçom? Observar alguns requisitos básicos, como 1. Crer na existência de um princípio criador. 2. Ser homem livre de bons costumes. 3. Ser consciente de seus deveres para com a pátria, com seus semelhantes e consigo mesmo. 4. Ter uma profissão ou ofício lícito e honrado, que permita prover as suas necessidades pessoais e de sua família, e a sustentação das obras da instituição. 5. Ser convidado por um maçom e aprovado pelos demais. E o que é exigido? Nada que não seja cobrado quando se ingressa em outras instituições, como respeito aos seus estatutos e regulamentos, além de acatamento das resoluções da maioria, tomadas de acordo com os princípios que as regem, em nosso caso, o amor à pátria, o respeito aos governos legalmente constituídos e às leis do país. Exigimos a guarda do sigilo dos rituais maçônicos e uma conduta correta e digna, dentro e fora da maçonaria. Deve também dedicar parte de seu tempo para assistir às reuniões maçônicas e exercitar a prática da moral, da igualdade, da solidariedade humana e da justiça em toda a sua plenitude. Parece interessante, disse Gabriel, mas
A porta abriu-se de novo e a empregada de Mauro entrou com uma bandeja para nos servir chá gelado. Quando ela se virou, Gabriel e eu ficamos brancos. Era a misteriosa mulher do carro, a mesma que seria, de acordo com nossas suspeitas, o contato da misteriosa oráculo. Ela viu que foi reconhecida, mas não fez nenhum movimento brusco. Serviu-nos e retirou-se. Ainda olhávamos para a porta, quando Mauro falou. Há alguns livros que gostaria de recomendar-lhes, pois são abertos a não sócios. Obrigado, Sr. Mauro. Levantei e juntei-me a ele, enquanto Gabriel olhava meio abobalhado para seu copo e para a bandeja posta em um criado mudo, ao lado das nossas poltronas. A propósito, o senhor pode me dizer quem é sua empregada? Ah, começou há uns 2 dias. O nome dela é Laura e parece muito interessada no que faço por aqui. Olhei para Gabriel, que continuava com os olhos fixos na bandeja. Aqui estão, disse Mauro, ao tirar 3 volumes pequenos de uma pilha. Vou buscar uma. Sacou-lhe e já volto para acompanhá-los até a porta. É claro que vocês estão convidados a conhecer nossa loja que fica aqui perto, mas terá que ser em outro dia. Sem problemas, comentei. Ele saiu e aproximei-me de Gabriel. Você ouviu? O nome dela é Laura. Eu sei, disse ele, sem me olhar. O que foi? Ele indicou a toalha que estava na bandeja. Embaixo dela, havia um pedaço de papel, onde se via escrito: Dirijam-se ao Centro Cultural São Paulo. Lá, o representante do Priorado de Sião os aguarda na biblioteca. Laura os levará até lá. Mas que droga será essa? Pensei, olhando incrédulo para o bilhete. Mauro voltou com a sacola e Gabriel escondeu o papel dentro de um dos bolsos de sua calça. Aqui estão. Desculpem-me, mas preciso resolver alguns detalhes urgentes na loja. Voltem quando quiserem, para visitarem. Levantamo-nos, agradecemos pelo convite e fomos para o carro. Entramos e olhamo-nos. E agora? Perguntei. É melhor esperar essa Laura aparecer. E a longa espera começou. Termino do capítulo 4. N. Allan de Mark N. Graus 8, extraído do site do Grande Oriente do Brasil. Originalmente, o livro foi lançado em 1983. No Brasil, foi publicado pela editora Campus, em 1997, com o título Fogo na Mente, Ciência, Fé e a Busca da Ordem, N.E.